E o tema de hoje se trata de uma ferramenta financeira que pode ser muito estratégico, tanto para quem vende quanto para quem compra. E aí, nesses momentos, principalmente nesse momento que nós vivemos hoje, o controle de fluxo de caixa, onde manutenção de capital de giro, ele tem que ter um cuidado muito especial, e essa ferramenta ela pode ser um grande aliado. A Vogler já utiliza essa ferramenta como parte da estratégia financeira já há algum tempo, e utilizamos tanto nas vendas quanto nas compras, né? Essa operação ela é chamada de risco sacado, né? Mas o que é risco sacado? Quais as vantagens? E aí estamos aqui hoje com o Ricardo Santos, especialista do Banco Itaú, para nos ajudar a desmistificar o funcionamento dessa operação. Ricardo, Perfeito. Boa tarde, obrigado pela presença. Eu vou colocar a apresentação. Perfeito. E aí, a bola está com você. Muito obrigado. E qualquer coisa é só me chamar. Eu que agradeço o espaço, Regis e Rogério. Pessoal, boa tarde para vocês. É um imenso prazer estar aqui com o nosso parceiro de negócios, a Vogler, apresentando nesta tarde aqui um pouco de uma das nossas ferramentas, ou melhor, um dos nossos produtos dentro de um portfólio imenso que o banco tem e que agrega valor e une aqui as empresas no que nós chamamos de cadeia de valor. Tá? Eu vou começar passando um pouquinho sobre o conceito. Um pouquinho aqui. A gente tem a operação de risco sacado, tá? Como o próprio Regis adiantou. O risco sacado é o nome que o Itaú deu para o produto, tá? Aqui no Itaú a gente chama de risco sacado porque o risco é o meu sacado, tá? Ou seja, o sacado que é o cliente do Itaú é o risco assumido pelo banco, por isso nós chamamos de risco sacado. No mercado vocês vão encontrar outras operações aqui com o mesmo perfil, cada uma com o seu nome diferente, mas no resumo tudo se chama antecipação ao fornecedor, tá? Então eu vou dar mais um passe aqui para dar continuidade. Vamos aqui pautar o produto por duas partes, né? A gente vai passar um pouquinho pela característica do produto, depois vamos entrar um pouquinho no assunto de fornecedores. Tá? Falando um pouquinho de características do produto. O que é o risco sacado, tá? O que é o conceito do risco sacado? O conceito está aí, mas basicamente o que é o risco sacado? É uma cessão de crédito. Ele é uma cessão e não uma operação de crédito. O que significa isso? Que vocês, como fornecedores, classificados como cedentes, tá? Cedem ao Itaú os créditos a receber daqueles títulos que vocês emitiram para o sacado. Neste caso aqui, estamos falando de Vogler, tá? Sem o direito de regresso. O que significa isso? Uma vez que vocês cedem para o Itaú os direitos sobre aqueles títulos, fazem a antecipação, se amanhã ou depois tiver algum problema de pagamento da Vogler para com o Itaú, nada se regressa mais para o cedente. Ou seja, uma vez que você antecipou, você acabou com aquele recebível em aberto para você, ele passa a ser um recebível em aberto para o banco, mas para a empresa, para o cedente, essa obrigação está liquidada, tá? Então, esse é o conceito. Aqui a gente tem um conceito um pouco mais amplo, mas basicamente é isso. E o que a gente pode estar tramitando dentro do risco sacado? O que vocês podem antecipar? Rogério, você quer dar continuidade nesse ponto até ele conseguir se reconectar? Do risco sacado, nós estamos falando que basicamente ele não é um endividamento, ele é uma cessão de crédito onde os fornecedores eles cedem o direito de recebimento à instituição financeira.
a grande vantagem que você tem aí é o encurtamento grande e a segurança que existe dentro da operação. É uma operação que não há, além de ela não ser é considerado um endividamento, ele não entra no risco Bacen, e além disso, ele tem risco zero para praticamente para todas as três partes, porque quando o banco ele cede, ele autoriza que a operação seja feita, praticamente existe uma segurança de que ele terá o recebimento por parte do pagador, e ele já fez o pagamento ao recebedor. Essa é a grande vantagem. Os benefícios da cadeia, eu vou tentar aqui, não tenho a maestria do Ricardo, mas vamos tentar dar sequência. O fornecedor, eles recebem de forma antecipada, sem precisar recorrer a estrutura menos eficientes, né, como, por exemplo, financiamentos, onde você tem um custo de operação muito maior do que o risco sacado, as taxas são bem diferentes. Ferramenta de antecipação, ela ferramenta e estruturas para gerar valor na cadeia toda, ela tem como um grande diferencial você oferecer para a cadeia o risco da empresa tomadora, que no caso seria a Vogler. Então a Vogler tem condição de repassar o seu risco com taxas muito pequenas. Está ouvindo, Ricardo? Voltou aqui. A sequência? Sim. Por favor. Deixa eu só me atualizar de onde você parou, que eu precisei fazer a reconexão. É apenas um slide de diferença, tá? Tá bom. Se quiser voltar, então, fique à vontade, tá bom? Eu vou voltar aqui só para fazer o encerramento, como eu vinha falando para todos, né? O objetivo aqui é o atendimento de empresas com alto volume de contas a pagar ou grande relevância na cadeia. Entendo que todos vocês que estejam aqui têm uma grande relevância aqui para a Vogler, senão não estariam aqui conosco, né? E para vocês também a Vogler, do outro lado, é importante. Por isso, a consolidação da cadeia de valor. O objetivo é, por meio de um programa eficiente, a gente promove que os fornecedores e os seus clientes, ou seja, cedentes e sacados, estejam aqui operando dentro de uma solução em que o banco, junto com vocês, ergue 3 pilares e forme essa cadeia aqui, que é uma cadeia de sucesso, para que a gente tenha aqui uma interligação e tenha condições de juntos negociar melhores prazos, melhores condições, antecipar pagamentos de forma eficiente, tá? Passando para o próximo slide, então, a gente vai encontrar um pouco de como a gente forma essa engrenagem aqui da cadeia de valor. Ou seja, em uma das engrenagens nós temos quem? Os fornecedores. Fornecedores esses que vendem, precisam receber, muitas vezes não conseguem alongar os seus prazos e, se for o caso de ter que alongar os seus prazos, precisam, às vezes, captar recurso e, às vezes, essa captação de recurso onera o valor final e o seu cliente, do outro lado, acaba necessitando de prazos maiores, mas também não pode arcar com esses custos elevados, né? Então, uma engrenagem é o fornecedor, do outro lado da engrenagem nós temos os clientes, com uma necessidade de ter uma cadeia mais eficiente, com melhores prazos, com melhores preços, ou seja, melhores condições para a sua compra, para que eles também possam, do outro lado, providenciar aqui as suas vendas em prazos aderentes, em condições competitivas, tornando assim, fazendo com o elo entre o fornecedor e o cliente o principal negócio aqui. Então, uma boa negociação para as duas partes vai resultar na sobrevivência aqui e no sucesso das duas, né?
A terceira engrenagem desse conjunto entra a ferramenta de antecipação ao fornecedor. O que essa ferramenta vai permitir? Essa ferramenta vai permitir uma estrutura para que você possa consolidar essa necessidade que o fornecedor tem. Ou seja, o cedente precisa receber os pagamentos o quanto antes e o cliente precisa de prazo, que é o sacado. Então, enquanto um precisa receber o quanto antes o pagamento, o outro lado precisa de prazo. A ferramenta de antecipação fornecedora, aqui no Itaú chamado de risco sacado, entra exatamente neste momento e consolida a terceira engrenagem. A última engrenagem, ela vem aqui com a questão da parceria com o conjunto. Nos entendemos como banco, como clientes, como fornecedores, e por meio de uma ferramenta completa, a gente consegue se diferenciar em relação aos concorrentes. A gente consegue entregar para vocês uma ferramenta prática, simples de utilização. Bom, vou tentar dar sequência aqui de novo. Então, eu imagino que, praticamente finalizado esse slide, né, enfatizar que trata-se efetivamente de uma ferramenta cuja parceria ela é muito forte, a ligação entre o fornecedor e o cliente ela é muito intensa, justamente por conta desse mecanismo aqui representado por essa imagem, né? Benefícios para o fornecedor, eficiência no custo financeiro, no adiantamento dos recursos. Não existe, é uma ferramenta que não incide o IOF, né, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, e todo financiamento dentro do mercado interno possui, qualquer endividamento, ele incide o IOF, né. Doutor Ricardo, está ouvindo? Voltei aqui, Rogério. Voltei. Desconectar o meu notebook, para ele não ficar mais online. Perfeito. Então, acho que a gente dá uma melhorada na situação aqui. Eu tirei a conexão de internet do notebook aqui, deixei ele fechado. Desculpem, tá? Voltando aqui, então, só dando aqui uma finalização. Ao completar aqui as 4 engrenagens, a gente tem aqui o valor agregado do risco sacado, tá? Ou seja, a gente consegue consolidar com o conjunto de todas essas peças aqui, essa cadeia de valor aqui, trazendo vantagens para o fornecedor, trazendo vantagens para o sacado. Ambas as partes acabam aqui obtendo as melhores condições. Entrando um pouquinho aqui nos benefícios para o fornecedor. Vocês, como fornecedores aqui, nossos convidados aqui, os convidados da Vogler neste momento, tá? A gente pode destacar alguns aqui, como eficiência em custo efetivo, no adiantamento do recurso, sem IOF. Obviamente, todos devem, já acompanham aí, nós estamos aqui já no final do período que o governo acabou isentando o IOF nas operações de crédito, mas acabando esse período aqui, a gente volta à situação normal. O IOF é um imposto sobre operação de crédito existente nas operações, praticamente todas as operações transacionadas, seja uma operação de desconto, seja uma operação de capital de giro, qualquer operação de crédito acaba tendo essa questão do IOF. Falando um pouquinho aqui do risco sacado, a gente nunca vai ter IOF no risco sacado. Então, ela é uma operação sempre caracterizada como sem IOF. Por quê? Porque aquele assunto lá do início, a gente está falando de uma operação de cessão e não de uma operação de crédito. Então, ao passo que o cedente, vocês, fornecedores, cedem para o Banco Itaú o direito desses recebíveis, esse direito ele é concretizado por operação mercantil e não por uma operação de crédito. É como se o Itaú estivesse comprando de vocês o direito desses recebíveis. O banco paga alguma coisa para vocês e ele paga praticamente o valor integral da nota. A gente vai falar um pouquinho mais disso um pouco adiante. Mas, uma vez que o banco faz esse movimento para vocês, ele fez por meio de uma transação mercantil e não por uma operação de crédito. Por conta disso, não tem IOF na operação, tá?
O segundo passo está relacionado a isso. A partir do momento que vocês fazem a antecipação, é como se você tivesse realizado uma venda à vista. Ou seja, combinei com a Vogler que eu vou usar o convênio de antecipação ao fornecedor. Primeiro ponto, não vou ter IOF. Segundo ponto, aquilo que eu combinar com a Vogler de uma venda, por exemplo, a 90 dias, ou a 120 dias, ou a 180 dias, vocês não vão precisar aguardar este prazo para poder receber o pagamento. Uma vez que vocês estiverem dentro do convênio, e a Vogler tiver disponibilizada a nota fiscal para vocês, vocês vão poder fazer a antecipação, realizando o pagamento de forma antecipada, no que a gente chama de antecipação feita pelo próprio fornecedor, né, caracterizando assim como se fosse um pagamento à vista. É isso que quer dizer, tá? Sem direito de regresso. O que é o sem direito de regresso? Uma vez que você antecipou, que você realizou, você já recebeu o seu pagamento por aquela venda realizada, seja qual for o prazo. Independente do que acontecer daqui para frente, é um problema do Itaú com o cedente. Aqui a gente sempre falando, o cedente aqui sempre configurando a Vogler, tá? Não consome limite de crédito junto ao banco. Para quem que não consome o limite de crédito junto ao banco? Para vocês, fornecedores. O cedente nunca vai ter o seu limite de crédito comprometido. Por quê? O limite de crédito que está sendo avaliado neste caso sempre é o do sacado. Voltamos lá ao início, por isso o nome risco sacado. É um risco atribuído do banco para o sacado. É o sacado que dispôs parte do limite dele para que vocês pudessem usufruir, ou seja, mais um ponto de consolidação de cadeia de valor. Ele está compartilhando um limite de crédito, ele está compartilhando condições de pagamento que ele tem aqui para ele compartilha com os seus fornecedores, de forma a levar para vocês os mesmos benefícios que ele acaba tendo aqui como cliente do banco, tá? Agilidade e comodidade na obtenção de recursos, tá? Ele vai ser creditado na conta corrente da sua escolha, tá? Ou seja, no momento da contratação, o fornecedor vai determinar para qual conta corrente ele vai mandar este recurso. Essa conta corrente pode ser no Itaú, pode ser em qualquer outro banco, tá? Não há necessidade, é o próximo item. Não há necessidade de ser um correntista do Itaú, nem de abrir conta no Itaú e nem de fazer um cadastro complexo no Itaú. Aqui, o cadastro é simples. Uma vez que você autoriza a Vogler aqui a cadastrar vocês, ela vai pedir para vocês dados básicos. Fornecedores vão colocar para a Vogler o quê? Nome da empresa, CNPJ, o nome da pessoa de contato, o telefone da pessoa de contato e o e-mail da pessoa de contato aí na empresa. Ou seja, o cedente vai informar basicamente só essas informações. Com isso aqui, a Vogler já tem condição de fazer o cadastro de vocês sem apresentação de documentos adicionais para que vocês possam começar a operar. Então, não precisa ser correntista do banco, o banco vai fazer o crédito, seja ele por transferência quando é próprio Itaú, seja ele por uma TED ou um DOC, principalmente uma TED, no banco que for indicado pelo cedente no momento da antecipação, tá? O fechamento da operação acontece de forma simples, prática. Dentro de uma plataforma eletrônica, o banco vai disponibilizar para vocês também. Uma vez que vocês concordarem em participar do convênio da Vogler, vocês vão receber um convite, e esse convite vai habilitar vocês criarem dentro de uma plataforma eletrônica do banco, chamada Itaú Bank Line Solutions, um usuário e uma senha para que vocês possam operar dentro do convênio de risco sacado. Vocês vão se cadastrar, normalmente vão ter um usuário e uma senha de vocês, e que vocês vão poder utilizar aí quando tiverem notas para negociar, notas para antecipar, notas de vendas realizadas e performadas junto ao nosso cliente aqui, que é o conveniado, que é o sacado Vogler, tá? Continuando aqui, então,
havendo, então, aqui a situação de antecipação, se por um acaso vocês estiverem seguindo com o banco aqui dentro do Itaú Bank Learning Solutions, supondo que algum de vocês aqui já tenha usado ou já seja usuário do mesmo produto com outro cliente, suponho que vocês já tenham aqui a experiência e tenham também, pode ser que tenha já um usuário e senha do Itaú Solutions. E aí vem aquela pergunta, já sou usuário do Itaú Solutions, já tenho um login, já tenho uma senha, preciso criar um outro? Absolutamente não, você vai usar o mesmo usuário, a mesma senha, a única coisa que você vai fazer é se autocadastrar dentro do convênio da própria Vogler. Eu tenho uma dificuldade aqui, não sei onde eu posso me cadastrar. Ok, a gente tem um canal de contato, tem uma mesa voltada aqui para o apoio ao fornecedor. Ou seja, havendo essa necessidade, a gente presta todo o apoio necessário, tá? E, por fim, é uma formalização simples. Por que a formalização simples? Porque como você vai operar dentro de uma plataforma eletrônica, uma vez que você seleciona suas notas, uma vez que você tem a cotação dos custos e que você dá o comando de antecipação, a senha automaticamente autentica aquela transação, fazendo com que ela se formalize automaticamente, eletronicamente, com o uso da senha, e você não precisa de absolutamente mais nada. Ali se encerra esse ciclo para o fornecedor recebe o pagamento, recebe o crédito em conta, e a Vogler, então, fica com a obrigação junto ao Itaú de liquidar aí no prazo acordado na realização e emissão da nota, tá? Passando para o próximo slide, a gente, então, tem aqui, em cima daqueles pontos que nós listamos, o que a gente consegue com isso? Isso aqui, basicamente, é um reforço, né? Eficiência no custo financeiro. Por quê? Quando alguém precisa antecipar, ou ela vai captar no próprio risco, ou ela vai ter taxas mais altas. Das duas, uma. Quando você, como fornecedor, vai buscar captação própria, vamos supor que você esteja trabalhando com uma taxa, a mesma taxa do risco sacado, e vamos supor que você tivesse de igual para igual. Vamos supor aqui uma taxa hipotética de 1%. Se você, como fornecedor, emite um título e vai descontar esse título, você tem um primeiro comparado com o risco sacado. No risco sacado, você está usando o risco da Vogler, enquanto, se você for antecipar esse título, você está usando o risco seu. Então, esse é o seu limite de crédito. Você pode estar com o seu limite de crédito apertado ou pode não querer usar o seu limite de crédito naquele momento. Então, isso já é um diferencial. Segundo diferencial, tá? Você vai buscar a taxa. Vamos supor que numa taxa hipotética, aqui só um símbolo para ter uma ideia. Se você faz uma operação de risco sacado a taxa de 1%, você vai pagar 1%. Se você fizer uma taxa de risco sacado, uma taxa de antecipação ao fornecedor para a mesma finalidade com o mesmo título, você vai pagar 1% de taxa bancária, vai pagar a tarifa para fazer o desconto, que existe uma tarifa para isso, vai ter o imposto da operação financeira, que é o IOF, a gente está falando em tempos normais, vamos esquecer esses últimos 90 dias em que teve a isenção aí do tributo, o 0,38 do IOF, que é pago de imediato, mais o 0,0041 ao dia, que dá 1,5% ao ano. Então, numa operação de 180 dias, você pagaria aqui 0,75 mais 0,38 adicional, ou seja, só de imposto você teria um custo maior de antecipação do que propriamente dito a operação, a taxa de juros da operação, tá? Então, aqui é só dando uma diferença, por que na eficiência do custo financeiro aqui, tá? O não compromete limite de crédito está totalmente ligado, eu falei na primeira parte, como você está fazendo uma operação de antecipação ao fornecedor, e a operação de antecipação ao fornecedor está totalmente vinculada ao sacado, que é quem é o conveniado com o banco,
você não tem comprometimento da sua linha de crédito. O comprometimento é sempre do sacado, tá? E para isso, uma vez que ele está levando essa condição para vocês, ele já acertou isso com o Itaú, ele já tem isso ajustado com o Itaú e está pronto para atender vocês, tá? A última está ligada à questão aqui do fornecedor que não consegue realizar a venda a prazo. Ele busca a alternativa de vender com pagamento à vista como forma de eliminar a questão do risco. Aqui, uma vez que você tem a possibilidade de antecipar a sua venda com o banco indicado pelo seu parceiro, que é o seu cliente, e o seu cliente, que é o seu parceiro, está dizendo que o banco vai garantir essa antecipação, você pode, então, ficar tranquilo com relação a realizar a venda a prazo. Se aqui o receio fosse a questão do risco, poxa, eu não quero ter um risco tão grande, eu vou vender a 120 dias, mas durante esses 120 dias pode acontecer uma série de coisas, será que eu vou receber esse pagamento? A operação de antecipação ao fornecedor vem para poder eliminar, inclusive, esse risco. Então, quem tem esse tipo de risco atribuído aqui, que calcula esse tipo de risco, acaba que não corre esse risco. Uma vez que você antecipa, e você pode fazer antecipação já imediatamente, ao momento que a Vogler vier a colocar essas notas em sistema. E quando que a Vogler vai colocar essas notas em sistema? Normalmente acontece da seguinte forma, você vai vender para a Vogler vai receber a mercadoria, vai conferir a mercadoria estando em ordem, ela então vai fazer o input dessas notas dentro do sistema que vocês vão acabar enxergando dentro do Itaú Solutions, tá? Poxa, Ricardo, como é que funciona isso? Quanto tempo? Aí é uma questão de entrega. Se você tem uma entrega de mercadoria de curto prazo, essa entrega chega no mesmo dia, é só uma questão do tempo da Vogler estar fazendo aqui o recebimento, a conferência e a colocação das notas. Eu acredito aqui que normalmente, a partir do momento que estiver entregue aqui, depois a gente pode inteirar melhor aqui com o Rogério e com o próprio Regis, mas eu acredito que aqui seja um espaço curto de tempo, tá? A experiência nos mostra aqui que nada leva mais do que 24 horas ou 48 horas da entrega, dependendo da empresa, dependendo da complexidade da conferência das mercadorias aqui, do conjunto que foi entregue para que seja testado que está tudo em ordem e ela já pode ser levada à antecipação. Um pouco do fluxo operacional, como é que acontece, para que vocês tenham um pouco da ideia do que é. Passo 1, o que é? Cliente do Itaú, aqui a gente está falando do sacado, estamos falando de Vogler, firma um convênio com o banco. Esse é o passo 1, tá? Isso nós já temos, a Vogler já faz aqui parte dos nossos conveniados, já opera conosco e já tem esse convênio. Segundo ponto, cliente adquire mercadorias. Cliente quem? Meu cliente. Ou cliente de vocês. Afinal de contas, a Vogler, ela, além de cliente do banco, é cliente de vocês. Então, nós temos aqui um cliente em comum. O que a Vogler faz? Ela vai até vocês para comprar mercadorias e vai negociar a questão dos prazos, das condições de pagamento, que é tudo que a gente falou aqui anteriormente, tá? Terceiro passo, confirmado o recebimento das mercadorias, que é aquilo que eu falei no item anterior, seja ela mercadoria, seja ela serviço. O que a Vogler vai fazer? Ela confirmou a recepção da mercadoria, está tudo em ordem, o que ela faz? Ela envia o arquivo por meio de uma plataforma do Itaú BBA também, contendo aqui os dados da nota fiscal, que são passíveis de antecipação. Uma vez que ela faz esse envio, o próprio sistema do banco vai fazer a leitura daquele arquivo e vai disponibilizar no Itaú Solutions, tá? Uma vez disponível lá, é o quarto passo, onde o fornecedor acessa o sistema do Bankline Solutions, o Itaú Solutions, então, já acessível pelo fornecedor, vocês consultam as notas fiscais disponíveis, selecionam as notas que desejam antecipação naquele momento. Se você tiver mais de uma nota, você não precisa antecipar todas naquele momento, você pode escolher o melhor momento aí
para poder fazer antecipação. Se quiser antecipar tudo de uma vez, pode antecipar tudo de uma vez. Se quiser antecipar elas de forma escalonada, uma hoje, outra amanhã, também pode antecipar. Eu vou falar um pouquinho mais aqui adiante, né? Vai ter uma cotação para aquele dia, para aquele momento, e aí, se tiver de acordo com as condições que o banco colocou lá, fecha a operação, fecha tudo de forma eletrônica, dá o ok lá. Os recursos, então, próximo passo é adicionar os dados da conta corrente para crédito, ou banco, se for outro banco que você for levar a crédito esse valor, e os recursos, então, acabam sendo creditados na conta do titular, tá? Que seria vocês fornecedores. Nas datas dos vencimentos, que é o último passo, nas datas dos vencimentos dessas respectivas notas, o Itaú, então, faz o débito automático na conta do sacado, no caso aqui a Vogler, tá? E aí liquidando aquela operação que foi cedida para o Itaú. Por isso que a cadeia fecha nesse fluxo operacional aqui. Isso aqui é mais para vocês entenderem como é que é o funcionamento, como é que a gente trata, mas para vocês acaba a partir do momento que vocês fizerem a antecipação. Vendeu para a Vogler, Vogler liberou as notas, o cedente antecipou, você pode realizar outra venda para ele, você pode realizar quantas vendas vocês quiserem realizar nesse período, a consultar com a Vogler aqui as condições e necessidades deles também, tá? Por isso que a gente fala da cadeia de valor. Sempre uma situação em que todos estão conversando. Vogler com vocês, Vogler com o Itaú, e aqui, da nossa parte, dando suporte para vocês em todo o processo de antecipação daquelas notas que forem disponibilizadas, tá? Eu acho que aqui, Rogério, a gente passa para o... Não, eu vou terminar um pouquinho aqui antes de entrar na fase de apresentação das telas, tá? Que são informações importantes aqui para colocar. Acho que é importante para colocar para vocês aqui que a gente vai trabalhar aqui com prazo mínimo para antecipação de 7 dias e o máximo de 180 dias, tá? O que quer dizer isso? Eu posso aqui, o convênio que a Vogler hoje tem com o banco permite que vocês realizem vendas de até 180 dias passíveis de antecipação dentro do convênio, pelo perfil da operação, pelo perfil da empresa, e até para poder dar sustentabilidade aqui a uma operação de cessão, para a gente não descaracterizar uma operação de cessão, tá? Ou seja, a partir do momento que a Vogler faz a compra com vocês, que ela faz o pedido e vocês vão faturar, vocês podem faturar até 180 dias aqui, dependendo da negociação que vocês fizerem com a Vogler. Pode ser num prazo menor, mas limitado a 180 dias. E o que é o prazo mínimo de 7 dias? O prazo mínimo de 7 dias é exatamente o prazo mínimo, ou seja, é o prazo mínimo para que vocês possam antecipar. A Vogler emitiu, vocês fizeram uma venda, vou exemplificar para ficar mais claro, tá? Supondo que a Vogler tenha solicitado uma compra com vocês para 120 dias. E a empresa, durante os 120 dias, aí, ou pelo menos a maior parte dos 120 dias, não precisou fazer a antecipação do recurso. E deixou para antecipar esse recurso mais lá na frente, perto do vencimento, já chegando perto dos 120 dias. Ou seja, quando essa nota tiver faltando 7 dias para o vencimento dela, esse seria o último dia possível para a antecipação dela. Se a empresa não fizer a antecipação daquela nota até 7 dias antes do vencimento, a nota vai sair automaticamente do convênio e vocês vão ter que aguardar o pagamento pela própria Vogler no dia do vencimento, tá? Se ficar alguma dúvida nesse sentido aqui, depois podem fazer a pergunta, tá? Mas aqui a ideia é só deixar claro que, assim, vocês têm quase que todo o mesmo período de emissão da nota para poder antecipar aquela respectiva nota ou aquela respectiva venda, tá? Mas, se ultrapassar o prazo mínimo de 7 dias antes do vencimento, automaticamente o sistema remove ela do convênio e vocês aguardam
o sacado fazer o pagamento no dia do vencimento. O sacado vai estar acompanhando isso, até porque ele tem como controlar o que foi pago e o que não foi pago pelo banco. E o que não foi pago pelo banco, obviamente, quando chegar lá no dia do vencimento, ele vai providenciar o pagamento. Então, se a empresa tiver alguma nota que porventura ela deixou e esqueceu lá na frente, observar só a questão do prazo, tá? As notas Ricardo, fiscais... Oi, pode falar. Eu tenho algumas perguntas, apesar de não ter tido perguntas do pessoal, eu como leigo eu fiquei em dúvida entre duas questões. Tá bom. Primeiro, qual é o risco que o fornecedor tem em optar por esse sistema? Absolutamente nenhum. Risco de crédito nenhum. Risco de pagamento nenhum. Pelo contrário, ele sai de um eventual risco. Risco de quem? Vogler. A partir do momento que eu vendo a prazo para vocês, eu tenho um risco. Se eu fosse fornecedor da Vogler, eu passaria a correr risco durante aquele período ali, porque a Vogler vai me pagar daqui a 120 dias. Uhum. Se amanhã ou depois tiver algum problema, que a gente sabe que não vai acontecer, não é esse o caso, mas tem empresas que a gente tem esse receio, se ela tivesse que faltar com o pagamento ali, o meu risco estaria dentro daquele período. Enquanto eu não recebo, eu estou dentro de um risco. É um risco. Tá? Ou seja, para o fornecedor, para quem está vendendo, não tem risco nenhum, porque quem paga ele é o banco, e o risco passa a ser do banco em receber do cliente dele. Vamos lá. Não é o fato da Vogler disponibilizar as notas que vai tirar ele do risco. O risco continua sendo dele enquanto ele não antecipa as notas. O que a gente afirma que ele sai do risco é a partir do momento que ele antecipa aquela nota, tá? Então, ele emitiu uma nota, ele tem aquele risco ali enquanto a nota não é antecipada. A partir do momento que ele antecipou, a antecipação é sem direito de regresso, ele antecipou o caixa dele junto ao banco daquela venda que ele realizou, e lá na frente a Vogler vai ajustar essa questão e pagar o próprio banco, que foi quem antecipou. Entendi. Tem uma pergunta do Paulo César aqui. Sim, eu já vou chegar nela. Tá. E quando nós fazemos esse convênio entre o fornecedor e cliente, isso é definido nota a nota, caso a caso. A gente vai criar o crédito, vai criar o convênio, e aí, a partir do momento que o fornecedor vende, ele pode optar em utilizar a ferramenta ou não, é isso? Excelente pergunta, Regis. Assim, toda vez que se negocia uma venda e uma compra, no caso da Vogler comprando e o seu fornecedor vendendo, que são os nossos convidados aqui, uma vez que existe esse consenso, logicamente, quando vocês estiverem negociando essa compra com eles, vocês, como Vogler, vão negociar e vão colocar aqui à disposição e condicionantes para que eles possam estar utilizando dentro do risco sacado. Então, me vende aqui nas condições que eu preciso, eu vou deixar você trabalhar dentro do risco sacado. Sempre em consenso entre as partes. Senão, você não vai conseguir atender todos. E da melhor forma também, você vai procurar aqui direcionar o atendimento para aquilo que for interessante, né? Para os prazos que forem aderentes à sua necessidade, para as condições de preço que forem aderentes à sua necessidade. Como sacado, tá? Como cedente, uma coisa vai se encaixar na outra. Entendi. Bom, aí deixa eu colocar essa pergunta aqui. O Paulo César pergunta: quando eu emitir uma nota fiscal para a Vogler com faturamento para 120 dias e minha opção de recebimento será à vista, devo colocar no campo da nota fiscal para 120 dias ou à vista com prazo mínimo de 7 dias? Não, Paulo César, você vai emitir uma nota fiscal normal, comum, para 120 dias. Se você negociar com a Vogler a venda para 120 dias, você vai emitir a nota fiscal para 120 dias e a Vogler, combinado com você, que uma vez que ela combinar com você que ela vai disponibilizar a operação para antecipação, tá? Você vai, então, ele vai transmitir os dados da sua nota para que você possa antecipar. Essa nota vai ficar disponível para antecipação
do dia que você emitiu ela, do dia que foi combinado lá, que ela foi faturada, até 7 dias antes do vencimento. Tá? Ok. Você quer fazer algum comentário, Rogério? Eu posso continuar com as perguntas? Não, eu só acrescentar um ponto importante, que é o ponto que depende da Vogler na parte operacional, que foi citado pelo Ricardo, e só frisando isso que você falou, Ricardo, realmente, pensando na operação, às vezes os clientes têm e os fornecedores têm uma dúvida em relação ao que vai na nota. Na nota vai exatamente o que foi negociado, né? Não muda nada, preço, prazo, exatamente o que foi negociado, e a partir daí que é feito todo o embasamento para a utilização da ferramenta. Mas quanto à disponibilização da nota por parte da Vogler, como nós estamos inseridos numa cadeia, né, alimentícia, com uma série com um rigor forte em termos de regulatório, nós temos uma série de checagens às cegas, depois conferência física, liberação de qualidade, análise documental, etc. Então, nós pedimos sempre, a partir do momento que nós recebemos a mercadoria, até 3 dias úteis para a liberação da nota no portal do Itaú. Isso normalmente é antes, né? O prazo a gente acaba antecipando e conseguimos fazer isso num prazo menor. Mas até 3 dias, porque existe, às vezes, alguma complexidade, algum problema e dá tempo de você tratar. Eu só posso colocar no portal do Itaú tendo absoluta certeza que aquilo atende a todas as negociação, aspectos fiscais, tudo, não pode ter problema depois, a partir do momento que nós fizemos opção pela antecipação e foi disponibilizada, e essa antecipação foi concluída, qualquer alteração a partir daí torna-se praticamente inviável, né? Então, a gente tem que ter realmente a certeza de disponibilizar a nota estando 100% correta, e às vezes precisa de um tempo um pouquinho maior, por isso que a gente pede até 3 dias úteis. Era só para complementar isso, obrigado. Perfeito. Okay. Boa colocação a sua, Rogério, por isso que eu coloquei lá, em média de 24 a 48 horas, mas é uma média, cada cliente tem um perfil diferente, e aqui você está explicando já como é o perfil da Vogler. O da Vogler, ele requer aqui mais 24 horas adicionais, é o tempo que a empresa estabeleceu, e que fica claro aqui, e você pode ficar à vontade também, vocês fiquem à vontade de negociar no momento da realização da venda e da negociação do próprio limite de risco sacado aí, com os fornecedores, que a partir do momento do recebimento, vocês vão levar aqui pelo menos 72 horas para complementar todas as conferências necessárias e disponibilização da nota, tá? Ok. Mais uma pergunta aqui do Ricardo. Se o cliente não antecipar até o vencimento acordado, quem faz o crédito ao fornecedor? Neste caso, quem fez a pergunta foi o Ricardo também, né? O meu xará. Ricardo, neste caso, será a própria Vogler, tá? Uma vez que não for antecipado, até 7 dias antes do vencimento da respectiva nota, quem vai fazer o pagamento é o próprio sacado, no caso, a Vogler. Mais uma pergunta aqui do Paulo César. Vamos dizer que a Vogler atrasa no cadastro da nota fiscal no prazo de 7 dias. Corro o risco de só receber no prazo de 120 dias? Não, na verdade, assim, não é o prazo dos 7 dias aqui, foi o Paulo César também que perguntou nessa, né? O prazo dos 7 dias não é para ela colocar a nota no sistema, tá, o Paulo? Aqui, os 7 dias antes do vencimento, você tem uma nota de 120 dias, ou seja, da data que ela foi emitida até 113 dias antes, contabiliza você da data da emissão dela, até 113 dias aqui, mais ou menos, você vai poder antecipar ela. Ou seja, você tem 113 dias para antecipar ela a partir do momento que a Vogler disponibilizar aqui, considerando a data de emissão da nota, tá? Então, não está vinculado à data do envio da nota fiscal pela Vogler, mas sim pela sua tomada de decisão. É você que vai decidir antecipar antes ou mais próximo do vencimento essa respectiva nota. Ok. Aí uma última aqui, do Walter de Andrade.
No caso de faturamento para 120 dias, o que muda para mim como fornecedor? Se eu optar pela antecipação, por exemplo, 15 dias depois da emissão da nota fiscal ou 45 dias depois da emissão da nota fiscal. Tá. Primeiro aspecto que vai mudar nesse sentido aqui, Walter, boa tarde para você, perdão, não anunciei seu nome antes, Walter, mas vamos lá. O que muda para você aqui, Walter, é que assim, uma vez que você antecipa com 15 dias, em 15 dias você saiu do risco Vogler e fez o caixa mais rápido. Se você deixar para fazer em 45 dias, você vai continuar com o risco Vogler e vai fazer caixa lá na frente. Esse seria o primeiro aspecto. O segundo aspecto, ele vai de encontro ao custo financeiro. Quanto maior o prazo, sem dúvida, isso pode vir a custar um pouco mais para você aqui na antecipação. Afinal de contas, existe um custo financeiro para isso. Mas não é que ele é um custo mais caro, pelo contrário, historicamente a gente tem taxas melhores para operações mais longas e maiores para operações mais curtas. Mas como é uma taxa linear, a diferença vai ser muito pouca. Você está falando aqui de 30 dias, num universo de 120, a diferença vai ser pouca, tá? E você vai ter a opção de fazer a simulação lá no próprio Itaú Solutions, você vai perceber que a diferença é quase nada. E aí, eu acho que tem um pouquinho de ligação, né, com essa questão que você falou. O Ricardo pergunta novamente aqui, já tem uma taxa mensal acordada entre Vogler e Itaú? Perfeito, Ricardo. Temos uma média de taxa aqui, a taxa da antecipação ao fornecedor, assim como uma taxa de desconto, se você já experimentou alguma operação de desconto. Nenhuma taxa ela é fixa, todas as taxas do banco são variáveis, e a do risco sacado não é diferente. A do risco sacado oscila todos os dias, tá? A Vogler tem aqui conosco uma referência de taxa e prazos, que ela pode passar para vocês, eventualmente, aí na negociação, e falar assim, ó, a taxa referência aqui, aproximada de hoje, vamos supor que seja aqui, hipoteticamente, no meu exemplo aqui, 1%, tá? Só que esse 1%, ele não é uma palavra final, ela pode ser 1% hoje, amanhã ela pode ser 1,01, amanhã ela pode ser 0,9990, ela vai variar de acordo com o mercado. Como a gente vem em um cenário de queda de Selic, de mercado se ajustando, essa taxa não tem, no último ano, eu não vi essa taxa subir, pelo contrário, ela se manteve, então as referências passadas elas se mantêm, obviamente que a gente tem aqui, a depender da curva de preços e da questão de dias úteis aqui, da data da antecipação até a data do vencimento, pequenas oscilações, mas sempre na mesma média, tá? Ou seja, pela questão da estabilidade econômica, a taxa não sofre tantos movimentos nem para cima e algumas vezes para baixo, mas ele pode sofrer alterações. Então, o ideal é que durante as vendas se faça uma consulta em relação à taxa, né? Exatamente. Na realidade, você vai perceber que, assim, a gente passa aqui para vocês, se vocês quiserem até, as empresas costumam nos pedir aqui uma vez por semana uma taxa referência, porque o mercado está mais estável, e a empresa acaba passando para os seus fornecedores aquela taxa referência. E o fornecedor sempre vai trabalhar ali próximo daquilo, tá? Sabendo que vai ser algo em torno daquilo ali, não muito longe. Isso vai ser atestado depois, quando começar a praticar, quando eles começarem a praticar as antecipações, Regis, eles vão perceber que, assim, lá pelo próprio Itaú Solutions, eles vão conseguir fazer essas consultas e a decisão de antecipação sempre vai estar na mão deles, tá? Não é o banco que decide pela antecipação, não é a Vogler. Quem decide pela antecipação é sempre o cedente. Perfeito. Tá? Acho que as perguntas que nós tínhamos foram respondidas. Acho que você tem mais... Por fim, era isso. Tá? Eu sei que está no finalzinho aí, deu uma corridinha aqui para falar um pouquinho. Caso alguém tenha mais alguma pergunta, fique à vontade de entrar em contato. Coloquei na tela o e-mail do Rogério, que é o gerente administrativo financeiro. Tem o nosso telefone, o telefone direto dele.
Fique à vontade. E, Ricardo, mais uma vez, obrigado. Rogério, não sei se você tem algum complemento. Agradecer o Ricardo pela atenção, agradecer você, Regis, pela atenção também, agradecer a todos que participaram desse evento, bastante enriquecedor, esclarecedor, e dizer que o risco sacado, ele realmente é uma ferramenta de parceria, ele veio para fomentar vendas até, a gente poder realmente estreitar e fazer com que uma transação comercial seja efetivamente boa para todos os lados envolvidos. Obrigado, viu? Obrigado a todos. Eu que agradeço vocês. Da minha parte também, precisarem de mim, Rogério, com algum fornecedor, quiser conversar em separado depois, pode me acionar. Perfeito. Então, muito obrigado, pessoal. Obrigado a todos que nos acompanharam, né? Obrigado, Ricardo. Obrigado, Rogério. Até a próxima. Obrigado a vocês. Até a próxima. Até mais, pessoal. Tchau.